Gostaria que você ficasse atento. Quem não veio semana passada, não vou te deixar perdido, eu vou dar uma recapitulada para você saber o que é que nós estamos falando. Mas vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos assentados nele, 24 anciões, vestidos de branco, em cujas as cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há também, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos ler o versículo 9 juntos, 1, 2, 3 e... Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que assenta. Aleluia. Vamos ler de novo agora? Juntos, sem errar. Os irmãos erraram. Vamos lá, 1, 2, 3 e quanto esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que e ao que vive pelos séculos dos séculos. 10. Os 24 anciões diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, a honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, vieram a existir e foram criadas. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, dá-nos revelação, dá-nos olhos para ver a Tua Palavra. Senhor, hoje que o Senhor possa encher o nosso coração com a Tua Palavra, que o Senhor possa transformar a nossa vida através da Tua Palavra. Deus, eu te peço, fala conosco, fala profundamente, marca o nosso coração, que a Sua Palavra seja um divisor de águas da nossa vida, que a Sua Palavra possa entrar hoje de uma maneira forte, de uma maneira marcante e nos transformar de uma maneira completa, em nome de Jesus. Diga amém. Quem aqui tem fome pela Palavra de Deus? Então, irmãos, quero continuar hoje falando para os irmãos a respeito do trono de Deus. Semana passada eu comecei a falar, não deu tempo de falar tudo, e hoje também não vai dar tempo, porque tem muitas coisas. Eu preciso ir devagar, para que você não receba aquele monte de comida e saia daqui empanzinado. Já viu quando você vai comer algo que é tão gostoso, mas você come demais e sai até triste do local, com dor na barriga, fica
tarde inteira empanzinado. Então, não quero que você saia assim. Quero que você saia daqui chupando os dedos e pedindo mais. Então, não vamos com calma. Mas diante do trono de Deus tem muita coisa. Uma das coisas que não vai dar tempo de eu falar hoje é sobre os 24 anciões, sobre os anjos que apontam aqui que está diante do trono, e sobre os 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? Um como leão, outro como homem, outro como novilho e outro como a águia. Então, não vai dar tempo de falar disso, porque é muito assunto, mas no próximo domingo eu vou falar para fechar o trono de Deus. Tudo que tem, tudo que está e se encontra diante do trono de Deus. Domingo que vem nós fecharemos. Hoje eu vou continuar falando sobre coisas que formam o trono de Deus. E domingo passado eu disse para os irmãos, a primeira coisa que eu falei para os irmãos é que João viu alguém que estava assentado. Ele não ousou descrever quem estava sentado, porque não há palavras que possam descrever o Senhor. Conhecimento humano nenhum, palavras humanas nenhuma, vocabulário no mundo nenhum tem jeito de definir o Senhor, de descrever o Senhor. Então João não ousou definir o Senhor com uma palavra, pelo contrário, ele definiu o Senhor com símbolos. Ele foi conseguindo mostrar quem estava no trono com símbolos, porque o que ele viu era glorioso demais. O que ele viu tinha uma majestade gigantesca. O que ele viu era forte demais, era bonito demais, era espetacular demais. Não dá para definir. Você já viu alguma coisa que você não conseguiu com palavras definir? Sabe aquele dia que você... Eu não sei se os irmãos já tiveram experiências assim, mas se você não teve, você precisa ter. Mas eu já tive e tenho ainda várias experiências de experimentar da presença de Deus. Teve uma vez que foi a primeira e foi uma das mais marcantes. Eu entrei para dentro do meu quarto. Eu era um irmãozinho jovem que gostava só de uma coisa na vida. Você sabe o quê? Futebol. Era um crente jovem, mas gostava só de uma coisa, Yalen: futebol. Graças a Deus que eu não virei jogador, né? Senão ia passar vergonha em muita gente por aí. Só caneta, chaleira, chapéu, golaço, então, graças a Deus que... Mas o Senhor eu levava com a barriga, dizia minha mãe. Eu falava: meu filho, você está crescendo, você precisa aprender a buscar a Deus. Larga esse videogame, para com essa bola, vai buscar a Deus. Mas eu não queria não. Por quê? Buscar a Deus, apesar de ser crente, mas buscar a Deus é porque tem muita gente que é crente, mas não é honesto. Esse é o problema. Mas eu fui honesto com Deus nesse dia, porque para mim buscar a Deus era chato. Você entendeu? Porque você ficar lá, ela falava: vai buscar a Deus. E eu ficava pensando: eu vou entrar para dentro do meu quarto e vou fazer o quê? Vou falar com quem? Entende? Parece aquele negócio assim, não tem muito sentido. Na minha cabeça não tinha muito sentido. Mas porque eu não entendia das coisas do Senhor. Eu era uma criança, na idade e no espírito. Eu não conseguia compreender. Mas as coisas foram afunilando tanto na minha vida que teve um dia que não teve como escapar. Tive que buscar a Deus. E eu fui aprender a gostar de Deus. Quem aqui gosta de chocolate? Gosta nada. Só acho que a Priscila não traz os brownie mais de chocolate. Senão eu ia comer na sua frente só para te passar figa. Mas eu aprendi a buscar a Deus. Alguém que gosta de chá de boldo? Chá de... Vocês gostam? Sem açúcar? Jesus amado. Tem que falar alguma coisa que vocês não gostam então. Muita gente gosta desse negócio. É ruim. Não, uma coisa que é ruim é chá de boldo. Gosta também, Jefferson? Não? Nossa. Gengibre. Gosta também?
que vocês não gostam, hein? Couve-flor. Eita, aí. Tá bom, pensa uma coisa que você não gosta aí, que tá difícil. Quer, gosta de tudo. Ficar com fome. Aí uma coisa que ninguém gosta, né? Piqui. Aí tem gente que gosta aqui. Tem gente que ama, adora o piqui. Mas tá bom, volta pra cá. Pensa numa coisa que você não gosta. Então, com relação a Deus, eu não gostava muito. Mas no dia que eu tive uma experiência com o Senhor, Deus virou um chocolate para mim. Ele mudou de piqui para chocolate. Está entendendo? Ele mudou de quiabo. Muita gente que não gosta. Quiabo é bom, né? Mas virou chocolate. Aquela coisa saborosa. Ferreira Rocher, já comeu chocolate? Ferreira Rocher? Esse chocolate, que coisa boa. Ficou doce, ficou saboroso. Porque esse foi o dia que eu entrei para dentro do meu quarto, fui buscar a Deus e perdi a hora. Só que tinha um problema. Alguém falava para mim, alguém me perguntava: o que é esse negócio de buscar a Deus? Como que é esse negócio de sentir a presença de Deus? Não tem como explicar. Se você já sentiu a presença de Deus dessa maneira que eu estou te falando, como comer um chocolate bem gostoso, saboroso, aquela coisa que dá vontade de comer e continuar comendo. Se você sentiu a Deus, a presença de Deus dessa maneira, não tem como explicar, filho. Qualquer um vai te perguntar: o que é isso? Como que é isso? Não dá para explicar. Não dá para explicar por que você se torna alguém apaixonado por Deus. Alguém que é apaixonado por Deus? Me explica como. Me explica por que você é. Qual é a razão? Não tem palavras que definem. Você vai falar um monte de coisa e ainda vai faltar outras. Porque não dá para definir. Essa foi a visão que João teve de Deus assentado no trono. Não dá para definir. É um negócio assim tão gigantesco que não tem como falar. Aí João vai e usa exemplos. Volta lá, filho. Versículo 3. Aí João vai e usa exemplos. Não dá para definir. Então ele vai ser semelhante a pedra de jaspe, pedra de sardônio. É valioso demais, gente. Já viu pedra de jaspe, de sardônio? São pedras assim que dificilmente você encontra. Está entendendo? É valioso demais. É precioso demais. É um negócio que não está como. Então é semelhante a isso. Pedra de jaspe e de sardônio. Aí eu disse para os irmãos que João também viu diante do trono o quê? Um arco-íris. O arco-íris representa a nova aliança. Representa a aliança de Deus com os homens. Representa salvação. Mostrei para os irmãos isso dentro da Bíblia. Mostrei aonde aparece arco-íris como a primeira menção na palavra de Deus, que está lá em Gênesis. E apontando e mostrando o que? Salvação. O Senhor colocou um memorial. O que é o arco-íris do trono de Deus? É um memorial da aliança dele para com o homem. É um memorial da aliança dele para com você, para comigo. Deus tem um memorial, você sabia? Deus tem um memorial diante do seu trono, que Ele olha todo dia e fala: isso aqui é só para eu não esquecer que eu tenho uma aliança com eles. Você sabia que Deus tem uma aliança com você? Você sabia que você está inserido em uma nova aliança, que é uma aliança grande demais, superior? O Senhor fala que essa é a maior aliança de todos. Você sabia que Deus não se esquece de você de maneira nenhuma? Até mesmo porque Ele colocou um memorial lá no seu trono. E todo dia Ele vê esse memorial que está lá. Isso tudo por quê? Deus ama você. O grande segredo da vida não é descobrir o tanto que você ama a Deus, sabia? O grande segredo da nossa vida espiritual é conseguir descobrir o tanto que Deus ama a gente. A realidade não é o tamanho do seu amor por Deus. A maior realidade é o tamanho do amor de Deus por você. Cutuca seu irmão, fala: irmão, acorda, Deus ama você. Deus tem uma aliança com você, tem um memorial para lembrar de você todo dia. Você tem um memorial na sua casa que você lembra de Deus todo dia?
Colocou alguma coisa lá, um arco-íris lá na sua casa? Você fala, opa, isso aqui é para eu lembrar do Senhor. Lembrar do meu maior amor, do maior amor na minha vida. Tá vendo? Você não coloca, mas Deus colocou por você. O Senhor fala que do seu trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Isso aqui está apontando para a oração. Lá em Apocalipse capítulo 8 também mostra isso. E eu falei para os irmãos que a oração é isso. Quando nós oramos, os anjos misturam a nossa oração com fogo. E depois que a taça enche, ele derrama essa oração para a terra. E vai sair relâmpagos, vozes e trovões. Falei para os irmãos o tanto que é importante orar. Quanto mais você ora, mais a taça enche. E da hora que ela estiver cheia, pode esperar, as orações vão voltar para a terra. E vai surgir vozes, relâmpagos e trovões. Mudança vai acontecer, amém, aleluia. Isso que é importante orar. Eu insisto com os irmãos, vem orar segunda-feira. Olha dentro da biloca preta desse irmão, fala para ele, bem sério. Olha irmão, segunda-feira tem oração, você tem que vir orar. Tem que vir orar, uai. Vem orar conosco. Coisa vai acontecer na sua vida. Vem orar para você ver. Mas hoje eu quero falar para os irmãos sobre os dois últimos pontos de coisas que há diante do trono de Deus. Gostaria que você ficasse bastante atento, não perdesse nada, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olha irmãos, é um fato. Do trono de Deus procede todas as coisas. O trono de Deus, ele é o centro do universo. O centro do universo, ouça, o centro do universo não é o homem. Eu sei que tem muito homem que se acha grande demais, bom demais, bonito demais. E quando eu estou falando homem, eu não estou falando de sexo. Eu estou falando de humanidade, tanto homem quanto mulher. E hoje nós vivemos a geração do corpo. Não sei se você sabe disso, mas hoje é a geração do corpo. Pessoas se adoram muito, se amam muito, se acham o dono da razão, se acham o dono da verdade. E muitos, na verdade, no íntimo do íntimo do íntimo, se acham o dono do universo, o centro de todas as coisas. Porque se ele não for o centro, algo está errado. Como ousam esquecer de mim? Como ousam não lembrar do meu aniversário? Como ousam não me cumprimentar? Como passam e não falam comigo? Como não fala com alguém tão importante, o dono de todo o universo? Como não escutam a minha opinião? Como que não dão crédito para o que eu penso? Eu sou o maior. Porque se não falar ou não fazer o que eu penso, tem que ter um problema. Porque como não fazem aquilo que eu quero? Ninguém fala dessa maneira, mas a sua atitude, em muitas ocasiões, às vezes é essa. Quem tem esse tipo de atitude? Quem se acha o centro do universo. Quem se acha importante e se considera mais importante até do que Deus. Por que você acha que tem gente que não busca Deus? Por que você acha que tem pessoas que deixam Deus para depois? Por que às vezes você deixa Deus para depois? Tudo é mais importante, menos o Senhor, menos a presença de Deus, menos ter um relacionamento com Deus. Por que você acha que muitas pessoas resolvem ir por esse caminho? Porque até hoje não entendeu que o centro de todo o universo é o Senhor. No dia que você entender isso, Deus nunca fica para depois. No dia que você entender que o centro do universo é o trono de Deus, o Senhor nunca fica para depois dos seus filhos, para depois do seu casamento, para depois da sua faculdade, para depois do seu trabalho, para depois dos seus parentes, familiares, festas de aniversário. Deus nunca fica para depois. O Senhor sempre vem antes. O compromisso com Deus sempre vem antes, vem primeiro, vem à frente de qualquer outra coisa. É porque muitos deixam, porque não entendeu ainda que o Senhor é o mais importante, que o propósito de Deus é o mais importante.
Pensa comigo. Olha para cá. Olha para cá que Deus quer falar com você, não converse. Pensa comigo. Deus é importante mesmo para você? Não, pensa. Pensa. Deus é importante mesmo para você? Ele está vindo antes de qualquer coisa. O propósito de Deus é importante mesmo para você? Porque se for, Ele não pode ficar para segundo lugar. Você sabia que Deus tem um número? Alguém aqui sabe qual é o número de Deus? Alguém sabe qual é o número de Deus? 7, 3. Valendo doce. Pega o doce. Valendo doce. Número de Deus. Eu ouvi primeiro a voz do Júnior. Vou dar pro Júnior lá, ó. Vou dar pro Júnior. Ele falou primeiro, eu ouvi primeiro a voz dele. O número de Deus é o número 1. Você não sabia, né? Número 1 é o número de Deus. Tudo que é o primeiro é de Deus. É de Deus. Toda vez que o homem tenta ser o primeiro, ou colocar qualquer coisa em primeiro lugar, você está colocando algo no lugar de Deus. Porque o número 1 sempre é Deus. Tudo que é primeiro é de Deus. Leia a Bíblia. Não é eu que estou inventando isso não, filho. Isso é bíblico. Está na Bíblia. Todo primogênito que nascia era de Deus. Tinha que ser consagrado a Deus. Tanto de animais como de filhos dos homens. Toda primeira colheita não podia ser comida, tinha que ser entregue a Deus. Quando Deus chama Caim e Abel e manda eles trazer uma oferta, sabe o que Deus estava esperando? As primícias. Porque o primeiro é de Deus. O número de Deus é o número 1. Deus tem que ser o número 1 na sua vida também, filho. Esse é o lugar dele na sua vida, na minha vida. Esse é o lugar dele. Se você coloca alguma coisa em primeiro lugar, você está colocando no lugar de Deus. E é horrível colocar algo no lugar de Deus. Sabe por quê? Ninguém consegue ocupar esse lugar. Você sabe por que tem um monte de gente vazio por aí, mundo afora? Porque até hoje não entendeu que o lugar de Deus não tem como ser ocupado por nada. Porque tudo que você coloca no lugar de Deus vai ficar vazio. Porque não tem ninguém que é tão grande como o Senhor. Não tem uma mão que seja tão grande como a do Senhor. Não tem uma presença que seja tão maravilhosa como a do Senhor. Então tudo que você coloca fica vazio. Então tem gente que coloca o relacionamento no lugar de Deus, põe em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar vazio, porque chega uma hora que não vai ter mais prazer, satisfação, porque está faltando algo. O que está faltando, pastor? Deus. Ele tinha que estar em primeiro lugar. Tem gente que põe o dinheiro em primeiro lugar, ganha e nunca o satisfaz. Tem gente que morre por causa do dinheiro. Você já ouviu histórias de gente que matou o outro por causa de R$1? Várias. Sabe por quê? Está em primeiro lugar. Mas tem um fato, nunca vai satisfazer. Tem gente que briga por causa de centavos. Sabe por quê? Ele é mesquinho, ele é medíocre. E o dinheiro está em primeiro lugar para ele. Então ele briga por causa de qualquer coisa. Está valendo alguma coisa, ele está brigando. Porque tem algo que ele colocou no lugar de Deus. Foi o dinheiro. É o trabalho, muitos. Eles morrem de trabalhar. Não vêm para o culto, não servem ao Senhor, não participam de uma célula. Por quê? Tem que trabalhar. Que bênção, trabalho é bom, eu acho que tem que trabalhar mesmo. Mas não à frente de Deus. Tem gente que faz até a ordem, né, Messias? Primeiro, Deus. Depois, família. Depois, trabalho. E por último, igreja. Se você colocou a igreja por último, você colocou Deus também. Porque Deus e sua igreja são um. Ele é o cabeça, não, a igreja é o corpo. Não tem como separar a cabeça do corpo. Percebe porque muitos colocam Deus em último lugar? Porque só colocam Deus da boca para fora. Mas na prática mesmo, Deus está depois. Na hora do vamos ver, Ele escolhe outras coisas.
e deixa Deus para depois. Na hora da decisão, ele contraria a Deus para alegrar os parentes. Deus está em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, não importa quem você vai contrariar, você contraria qualquer um, mas a posição de Deus você nunca muda. Isso é uma demonstração de que Deus está em primeiro lugar. E quando você demonstra que Deus está em primeiro lugar, é a demonstração clara que você teve uma experiência com o trono de Deus. Porque todo homem, toda mulher que tem uma experiência com o trono de Deus, ele sabe: Deus é o dono de todo o universo, Ele é o centro. Todas as coisas estão no controle dEle, debaixo da autoridade dEle, estão na mão dEle. Nada sai da sua mão. Ele é o centro. Se Ele é o centro, nunca posso tirar o Senhor do primeiro lugar. Ele é o centro. Ele é o mais importante. Pergunta para o seu irmão: e aí, meu irmão, Deus está em qual lugar da sua vida? Só pergunta. Só pergunta. Qual lugar que Deus está? Todos que tiveram encontro com Deus, todos os homens, homem e mulher, que teve um encontro com o trono de Deus, foi transformado. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Vai lá antes, corre. Agora você vai correr. Acelera esse dedo seu aí. Vou te mostrar isso na Bíblia. Todos que tiveram encontro com Deus foram mudados, foram transformados, teve a sua vida alterada. Primeiro, Daniel 7,15. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 15, fala da história de Daniel quando ele viu o trono de Deus. E a Bíblia fala que Daniel, quando viu o trono de Deus, ele foi tão alterado, a sua vida foi tão alterada, que ele ficou fraco e alarmado. Dessa maneira. Não teve o que fazer. Está em Daniel 15, versículo 16. Lá em Isaías 6, versículo 1 até o 5. Isaías, quando viu o trono de Deus e viu Deus assentado, ele disse: Deus está assentado em um alto e sublime trono. E aí Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Quando ele viu o trono de Deus, algo mudou na vida dele. João, lá em Apocalipse capítulo 1, João, quando viu o trono de Deus, ele caiu como que morto. Ele caiu de maneira empedrado, porque algo era grande demais, algo foi forte demais, que alterou a vida dele. Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 até o 28, quando ele viu o trono de Deus, ele ficou estatelado, ele perdeu as forças, ele ficou sem chão, porque encontrou com o trono de Deus. Filho, o trono de Deus, ele tem um poder de abalar qualquer força humana. O trono de Deus põe de joelhos qualquer um que se acha poderoso demais. Diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, todo joelho vai ter que se curvar. Se você não se curvar agora, você vai ter que se curvar depois, mas não tem jeito, todos vão se curvar. Quem se curva diante do trono de Deus, pastor? Quem vê o trono de Deus, quem enxerga o trono de Deus, quem entende que há um governo, quem entende que há um Deus soberano, quem entende que há alguém que governa todo o universo, e esse que governa todo o universo é poderoso demais. A qualidade da nossa vida cristã só é alterada, só é melhorada após vermos o trono de Deus. É por isso que tem um monte de gente. Já ouviu essa conversa? Pastor, o importante não é quantidade. Já ouviu isso? O importante é qualidade. Não vou corrigir essa frase hoje não. Hoje eu vou concordar um pouquinho com ela. Mas você sabe por que não tem qualidade na vida da igreja? Em alguns casos, porque não tem trono, filho. Não tem trono.
Você sabe por que há muita irreverência no meio de muitos irmãos? Porque não vem um trono. Você sabe por que há tanta gente que acha que reunião de culto, de igreja, só vir, sentar e ir embora? Porque eles não viram o trono ainda. Quando você vê o trono, a sua vida inteira vai ser alterada. Você vai ser como um desses profetas aqui, vai cair estatelado, vai se dar como morto, vai ficar petrificado. Você vai ser que nenhum desses aqui, vai gritar para o Senhor e dizer: ai de mim, eu preciso de mais de ti, Senhor. Mas o que falta para muitos irmãos? O que falta na vida de muito crente? O que falta na vida de muitos jovens? Reconhecer o trono de Deus, ter experiências com o trono de Deus, se aproximar do trono de Deus. Será que você pode hoje fechar os seus olhos, levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero ver o seu trono? Será que você pode hoje levantar as suas mãos e falar: Senhor, me revela o seu trono? Falar: Senhor, eu não quero viver a minha vida sem estar diante do trono do Senhor, de todo o coração, com honestidade. Sabe o que nós mais vemos hoje? Vida de homens de Deus, de mulheres de Deus em um nível superficial. Você sabe o que é vida superficial? Vida superficial é aquela coisa rasa, sem profundidade. E o que nós vemos hoje da vida de um monte de crente, um monte de irmãos, é isso, é uma vida superficial, e não é profunda em Deus. Por isso que às vezes é complicado ouvir algumas pessoas, porque você vai ouvir, olha, não sei se vocês já às vezes é coisa só minha, né? Deixa pra lá. Às vezes é coisa só minha. Eu gosto de ficar vendo de vez em quando algumas reportagens, vendo as pessoas falarem. Vejo reportagem de jogador, reportagem de artista, principalmente reportagem de gente que fala que converteu. Gosto de ouvir pregações. Algumas eu paro rápido. Porque você não vê profundidade. Alguns artistas você vai ouvir, meu Deus do céu, é tão raso, mas é tão raso que é difícil de ouvir. Não sei se você ouve, acho que você não ouve não. Mas é difícil de ouvir. Fala coisa com coisa. Estava esses dias mudando de canal. Você tem essa brincadeira na sua casa? Quando você muda, depois desliga, vai fazer outra coisa. Eu estava desse jeito, mudando, já sabe tudo que tem, né? Aí parou num programa lá que eles estavam falando de artistas, de famosos. Aí eu gosto às vezes de ouvir, né, essas coisas. O que estão falando dos famosos aí? Aí contando que um ofertou, que um deu não sei quanto para o Rio Grande do Sul, o outro deu não sei quanto, o outro deu não sei quanto. Aí depois entrou numa fofoca que o outro arrumou outra mulher, aí um casal voltou de novo. Cada coisa. Mas o que eu achei interessante foi na hora que ele foi parabenizar o casal que tinha acabado de voltar e tinha oficializado que ia casar. Eu fiquei, agora eu quero ver o que ele vai falar. Tão raso. Nem para dar os parabéns você percebe assim algo mais profundo. Sabe por que é raso? Porque são todo mundo superficial, não tem profundidade em nada. Mas sabe qual que é o pior? Quando você vê gente ímpio assim, é ok. Mas quando você vê crente, porque quando você vê ímpio dessa maneira, beleza. Mas quando você vê crente sendo entrevistado, que é superficial. Quando você vê crentes no nosso meio, que a hora dele ministrar, dele falar, dele, sabe, fluir em Deus, não consegue. Você que é jovem, adulto, você flui em Deus? Você consegue fluir em Deus? Alguém fala, pastor, mas isso está distante demais. Quem te disse que isso é distante? Qualquer um pode fluir em Deus. Qualquer um. Não importa a sua idade. Não importa se você chegou agora ou se você chegou 3 anos. Você pode fluir em Deus.
Você pode ser profundo em Deus, porque o que faz você ser profundo em Deus não é a sua idade de conversão. O que faz você ser profundo em Deus é a revelação do trono de Deus que você tem. Tem revelação? Se achega diante do trono. Quanto mais diante do trono você tiver, mais profundo em Deus você vai ser. Quanto mais profundo em Deus você for, mais pessoas param para te ouvir. Todo mundo vai querer saber o que você tem para dizer, porque as pessoas estão carentes de pessoas profundas. Vivemos uma geração, ei irmão, ouça, vivemos uma geração de gente superficial, rasa. Por que você acha que tem um monte de gente e a coisa só piora? Quanto mais novo, parece que pior ainda. Por que você acha que tem um monte de gente novo depressivo? Ah, pastor, porque está doente. Ah, doente do quê? Porque está preocupado. Preocupado com o quê? Qual a família que ele tem para cuidar? Sabe qual que é o problema? Raso, superficiais, não tem profundidade. Tem jovem por aí que não sabe o que vai fazer da vida. Às vezes chega com seus 25 anos, 27 anos, não tem rumo, não tem destino, não sabe o que vai fazer. Sabe qual que é o problema da geração? Profundidade em Deus. Nós temos que ser profundo em Deus. Quanto mais diante do trono tivermos, mais profundo de Deus nós seremos. Amém ou não, irmãos? Amém mesmo? Meu Deus, por que toda vez que eu pego no microfone a hora voa? Jesus amado. O que mais? Está amarrado, gente. Só tem. O Messias até parou de marcar. Já acabou? Meu Deus do céu. Cristo amado. Calma aí, segura aí, eu vou terminar em 5 minutos. Vou ser rápido agora. Mas olha, na palavra de Deus e na nossa vida, só há duas maneiras de nós nos tornarmos profundos naturalmente em Deus. Duas maneiras. Vou te dar 2 dicas que vai ser assim suficiente para você. Primeira dica, se você quer profundidade em Deus. Primeira dica, primeira condição: você precisa amar a Deus para valer. Tem que ser algo genuíno, tem que ser algo real, profundo. Quanto mais você tiver um coração para o Senhor, quanto mais o seu coração tiver um imenso desejo por Deus, mais profundo você também será. Faça o teste para você ver. Aprenda a amar o Senhor. Aprenda a ver Deus em todas as coisas. Aprenda a voltar o seu coração para as coisas do Senhor, para as coisas do céu. Faça o teste. Segunda condição para ter profundidade: ter temor do Senhor. Essas 2 coisas é o que equilibra a vida espiritual: amor e temor. Infelizmente hoje há muitos filhos de Deus que não temem o Senhor. Há muita falta de temor no meio dos irmãos, no meio de toda a igreja universal. E por que há falta de temor no meio da igreja? Porque eles não têm revelação do trono. Quem é que prega sobre Apocalipse por aí hoje em dia, meu irmão? Apocalipse na cabeça de muita gente é um livro fechado, escondido, perigoso. É por isso também que eu tenho ministrado aqui esses dias, para tirar esse mito da sua cabeça. Apocalipse não é um livro fechado, não é um livro difícil, é um livro já revelado, é onde Deus quer também falar com você. Trono de Deus é muito claro aqui no livro de Apocalipse. Mas não pegam, não ensinam, não falam. Se não há quem pregue, não vai haver revelação. Se não há quem sente, ouça, não vai haver revelação. Quantas mensagens você já ouviu sobre o trono de Deus? Quantas mensagens você já ouviu sobre que há um trono no universo que governa todas as coisas? Precisa ser pregado, precisa ser falado.
Você precisa ouvir, você precisa ter revelação. Quanto mais revelação do trono você tiver, mais temor de Deus você também vai ter. Deixa eu te falar algo, filho. Sirva o Senhor, mas sirva o Senhor para valer. Ouça o que eu estou dizendo. Sirva para valer. Não seja alguém que sirva ao Deus na brincadeira, que não leva a sério. O que é servir a Deus na brincadeira? Desculpa. Servir a Deus na brincadeira é não levar Deus a sério. Então é achar que você pode, né, estar diante de Deus ou buscar a Deus de qualquer maneira. Então pode orar, mas pode ser qualquer oração. Pode louvar, mas pode ser qualquer louvor. Está entendendo? Pode participar de uma reunião, mas é só mais uma reunião, é só mais um culto. Isso é não levar Deus a sério. Isso é servir a Deus na brincadeira. Quando eu sirvo a Deus na brincadeira, não levo a sério o culto, a palavra, não levo a sério a pregação do Evangelho, não levo a sério a ministração, não levo a sério o louvor, não levo a sério a oração, não levo a sério o poder de Deus, a unção do Espírito. Sabe o que eu estou fazendo? Estou servindo a Deus, mas brincando, de qualquer maneira. Quem faz isso é pessoas que não têm temor de Deus, é pessoas que ainda não teve a revelação do trono. Todo homem, toda mulher que teve um dia revelação do trono de Deus, ele não serve a Deus de qualquer maneira. Ele leva a Deus muito a sério. Ele valoriza ao máximo reuniões como essa. Ele valoriza ao máximo reuniões onde a palavra é liberada. Ele não perde tempo, ele senta para ouvir, porque ele quer receber algo que vem do céu. Ele quer receber o maná que cai do céu. Ele quer receber o pão vivo de Deus. Ele valoriza. Cutuca seu irmão, fala para ele: leva a Deus a sério, meu irmão. Valoriza as coisas do reino. Quem valoriza as coisas do reino tem temor de Deus. Diz para os irmãos também que diante do trono de Deus tem um fogo. Ele é tocha e o Espírito é fogo. E ficou de eu falar para os irmãos que diante do trono há também um mar de vidro. Coloca lá, Anderson, em Salmos 89, versículo 14. Vamos ver o que está escrito aqui em Salmos 89, 14. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Justiça. O que é mesmo? De novo, 1, 2, 3 e... Justiça e direito. É isso mesmo. Qual que é o fundamento do trono de Deus, irmãos? Justiça e direito. Mas lá em Apocalipse fala que o trono de Deus, a base do trono de Deus é um mar de vidro. E agora? Em Salmos fala que a base é o quê? Justiça e verdade. Em Apocalipse fala que a base é um mar de vidro. Por que você acha que é mar de vidro? Pensa comigo. Por que você acha que é um mar de vidro? A base do trono de Deus em Apocalipse. Não é transparente? Claro. O Senhor está dizendo: justiça e verdade também é a base do meu trono. Porque justiça, verdade tem tudo a ver com transparência, com vida clara. Quando você vive uma vida debaixo da verdade de Deus, você tem que viver na sua vida, sabe o que? Clareza. A verdade manifesta transparência. O que é verdade, pastor? Verdade é eu não querer esconder nada. Você já viu que tem muita gente que é dissimulado? Você sabe o que é ser dissimulado? Duas caras, duas conversas, duas palavras. Tem gente que é tão dissimulado que é até três. Alguém já assistiu aquele filme O Máscara? Então tem gente que é um máscara. Ele tem a vida do Stanley Ipkiss, mas tem dia que ele se transforma no máscara.
porque é dissimulado. Diante do trono de Deus não há dissimulação, filho. Diante do trono de Deus tem que haver o quê? Verdade, justiça. Diante do trono de Deus, o fundamento dele é claro, é limpo. Diante de Deus não tem como, ninguém vai chegar diante de Deus escondido. Ninguém chega diante de Deus e não consegue se mostrar. Tem gente que pensa que pode servir ao Senhor, mas servir a Deus assim, uma vida escondida, lá e cá, uma vida dissimulada. Aqui eu sou o cara, lá em casa. Você tem que ser o de sua casa o que você é aqui. Você tem que ser aqui o que você é na sua casa. Teve um filho que um dia chegou no pastor e falou: pastor, podia trazer as roupas do meu pai para cá, a cama também, porque aqui em casa ele é outro homem, mas aqui na igreja ele é outro homem, mas quando chega lá em casa, o que você é aqui, filho, você tem que ser em qualquer lugar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que você é aqui, você tem que ser na sua empresa, você tem que ser na sua casa, você tem que ser na sua escola, você tem que ser na sua faculdade, você tem que ser na rua, você tem que ser em qualquer lugar. O homem ou a mulher posicionado em Deus que você é aqui, você vai ter que ser posicionado também em qualquer lugar. Isso é verdade, isso é transparência, isso é gente que não é dissimulado. Diante do trono de Deus não há dissimulação. Diante do trono de Deus há transparência. Apocalipse capítulo 22 fala que do trono sai um rio de água viva, e essa água sai do trono. Essa água que sai do trono, que está lá em Apocalipse 22, é uma água brilhante como de cristal. Ou seja, o trono tem um mar de vidro, mas também tem uma água de cristal que sai desse trono. Porém, em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, fala que do trono sai uma água que é transparente desse mar de vidro, só que também tem fogo nessa água. O fogo está misturado lá. E em Daniel capítulo 7, versículo 10, fala que do trono de Deus também sai fogo. Isso porque é uma água, é transparente, mas é também fogo. Porque com Deus tudo é fogo. Me dá só mais 3 minutos, vou terminar. Com Deus tudo é fogo. Tudo é fogo. Deus é fogo. Do seu trono sai fogo. Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Há um mar de fogo debaixo do trono de Deus. O trono de Deus também é fogo. Quem chega diante de Deus tem que ser fogo também. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? O problema não é o fogo. O problema é a natureza que chega. Presta atenção. O sol. Se o sol cai em cima do barro, o que acontece? Ele fica duro, endurece. Mas se o mesmo sol cai em cima da manteiga, o que acontece? O problema é o sol? O problema não é o sol, o problema é a natureza dos elementos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é fogo. O problema não é o fogo, o problema é quem eu e você seremos. Se você é fogo, você pode chegar diante de Deus que você não vai ser consumido. Mas se você não foi transformado em fogo, eita, se chegar vai queimar. O mesmo fogo que está no trono de Deus é o mesmo que está debaixo do trono de Deus. É o mesmo. No trono de Deus, ou seja, tem um mar de vidro que é também fogo, ou seja, é um lago de fogo. E a palavra de Deus fala que todo o inferno, os anjos, os demônios, tudo vai ser lançado aonde? Para dentro da onde? De um lago de fogo, que está debaixo da onde? Do trono de Deus. Ou seja, a presença de Deus que está no céu é a mesma que está no lago de fogo. O problema não é Deus, o problema é a matéria que está indo para lá. É por isso que Deus faz dos seus ministros labareda de fogo, para que eu e você não seja condenado. Quem não foi transformado em labareda de fogo vai ser o quê? Condenado, e vai queimar no lago de fogo. Por que eu e você não vamos? Porque nós somos fogo também. Fogo com fogo não queima, Júlio César. Fogo com fogo só aumenta a pressão. Fique em pé no seu lugar. Quanto mais fogo você tiver, filho, melhor será. Melhor será.